Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos fazer o nosso sexto exercício da sequência envolvendo um movimento harmônico simples. E ele diz assim, ó, uma massa M igual a 0,5 kg, que é essa nossa massinha aqui, é arremessada contra um oscilador harmônico de massa Emão 1,5 kg. Então, nosso oscilador harmônico, eu arremesso essa massinha para ela bater aqui nesse oscilador. Ele se encontra parado, né? Ou seja, em x igual a zero, na posição de equilíbrio, no tempo igual a zero, ou seja, no instante inicial. A massa gruda no oscilador, então essa massinha é como se fosse um chiclete, né? Então ela vem, bate aqui e gruda. E a partir desse instante se inicia a contagem do tempo. Então, na hora que ela grudou aqui, começa a haver a contagem do tempo e esse conjunto aqui vai começar a oscilar em um movimento harmônico simples. O primeiro passo para resolver esse tipo de exercício é entender uma coisa, que é um exercício de colisão, tá? E em colisões, o tempo do choque, ali, o intervalo de tempo que dura a colisão é muito pequeno. Então, a partir do momento que essa massinha vem aqui e bate na massa emão aqui e gruda, esse tempo de contato, né, ali, até a partir do momento que ela começa a encostar e grudar, né, não deu tempo ainda da bola começar a ser comprimida. Então, a mola só vai começar a ser comprimida, ou seja, essa massa M junto com a massa M só vai começar a se deslocar a partir do momento que já grudou. Tá? Isso é um ponto importante para a gente colocar como hipótese do nosso exercício. Tá? Porque ele fala que ó, a partir desse instante se inicia a contagem do tempo. Então ela conta o tempo a partir do momento que terminou de grudar, mas aí a gente pode se perguntar, tá, mas na hora que se já grudou, ela já não deve ter andado um pouquinho, né? Porque ela vai dando contato, né? E tem quantidade de movimento e poderia fazer com que a bola andasse um pouquinho aqui, né? Que ela fosse um pouquinho comprimida. Mas a gente está desprezando isso, porque o intervalo de tempo é muito curto. Outra coisa, né? Então, na hora que eu começo a contar o tempo, eu vou ter a minha velocidade inicial. Então, o que eu estou chamando de velocidade inicial não é a velocidade da massinha mzinho aqui, e sim a velocidade inicial do conjunto todo se movendo, tá bom? A partir do instante, né, que a gente começa a contar o tempo, que todo o conjunto vai se mover junto. É um caso de choque, né, de colisão inelástica, né, ou seja, não é um choque elástico, né, porque senão ela bateria e voltaria. O conjunto todo, o movimento harmônico simples, né, o que será o novo oscilador harmônico, agora em vez de ser só Mzão, vai ser Mzão mais Mzinho, tá bom? Então, para começar esse exercício, a gente tem que relacionar duas grandezas aqui, duas velocidades, né? Essa velocidade V, com que a massinha bate aqui no bloco, emão, e qual que é o V0, que o conjunto todo adquire a partir do momento da colisão. Esse V0 ele se relaciona com V pela conservação da quantidade de movimento. Então, pela conservação da quantidade de movimento linear, temos. Eu gosto de escrever quantidade de movimento, tem gente que chama de movimento linear. Sou muito adepto do termo quantidade de movimento. Eu não gosto muito do termo momento linear, mas isso é outra história. Tá? Mas se escrever momento linear também está correto. Então, pela conservação da quantidade de movimento linear, né, porque temos a angular também, né, então nesse caso é um caso de movimento linear, o que a gente vai ter? É que o momento, quantidade de movimento eu escrevo com um P, tá bom? Então, vou colocar assim, ó, Px, porque é a quantidade de movimento em x, antes, é igual ao Px depois. Novamente, P, quantidade de movimento. Tá? Então, quem que é o Px antes? É a massinha M vezes a velocidade V. Aqui eu poderia colocar no sentido negativo, tá? Mas eu nem vou colocar porque a gente já sabe que tudo vai vir para cá depois, tá? Então, eu poderia colocar que o V é um menos V, tá? Mas vou deixar assim
porque a gente sabe que todo o conjunto vai vir para cá, então não tem problema. O emão aqui não tem quantidade de movimento, né, porque a velocidade dele é zero. Vezes zero é igual. Quem que é o P depois? É o conjunto todo, eminho mais emão, vezes a velocidade inicial. E agora eu consegui relacionar o V com o V0. Aqui esse termo é zero. A gente vai ficar aqui. Eu estou mais interessado no V0, né? Então, quem que é o V0? É eminho dividido por eminho mais emão vezes o V. Tá? Então, a gente já sabe que o nosso conjunto aqui vai sair com uma velocidade menor do que V, né? Porque eminho dividido por eminho mais emão, né? O numerador aqui é menor do que o denominador, que é a soma das massas. Então, essa razão aqui é menor que 1 vezes V, né? Então V0 é um pouquinho menor do que V. Beleza. Então, quem que é o V0? Vai ser 0,5 quilogramas dividido por 0,5 mais 1,5 quilogramas vezes a velocidade inicial, que é de 8 metros por segundo. Tá. Quilograma corta aqui com quilograma. Então, V0 vai ser quem? Aqui dá meio mais 1,5, deu 2. Meio dividido por 2 dá 1 quarto. 1 quarto vezes 8 dá 2. Então, 2 metros por segundo. Tá. Então a gente já sabe qual que é a velocidade inicial. Agora, como que a gente pode calcular a amplitude? Né? Tem dois jeitos da gente calcular. A amplitude é a formulazinha que a gente já conhece. É igual a raiz de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. A gente tem o x0, que é a posição inicial, que é o próprio zero. A gente tem o V0 agora e o ômega a gente consegue descobrir por quê. A gente tem o K da mola e a gente tem a massa do nosso oscilador harmônico. Só que tem que tomar cuidado. Quem que é a massa do nosso oscilador harmônico agora é a soma das massas, porque esse conjunto todo é que vai fazer o MHS. Tá? Então, quem que é o nosso ômega aqui? Ó? Vai ser raiz de K sobre M. Né? Então, quem que é o K? 200. Então, o ômega vai ser raiz de 200 newton por metro dividido pela massa eminho, que vale, só que aqui é eminho mais emão. Né? Eminho mais emão é 1,5 mais meio, são 2 kg. Então, o nosso ômega vale 200 por 2, dá 100, raiz de 100, 10. Então, ômega, 10 radianos por segundo. Temos o V0, temos o ômega e temos o x0. A gente consegue calcular a amplitude. Então, quem que é o nosso A? x0 é 0, tá? Então, aqui, ó, isso é 0. Então, vai ficar V0 sobre ômega. Os dois estão ao quadrado dentro da raiz, sai para fora, fica V0 sobre ômega. V0 a gente calculou que é 2 metros por segundo. E o ômega, 10 radianos por segundo. Tá? Segundo aqui morre com segundo. Radiano é 1, né? Não é uma unidade. Então, fica só metros. Então, a amplitude é igual a 2 por 10, 0,2 metros. E essa é a resposta do nosso item A. Eu apaguei aqui o enunciado, mas coloquei os dados aqui do exercício.
né, que estavam dentro do enunciado aqui embaixo, só para eu poder fazer o item A ainda, só que de uma outra forma. Qual que seria essa outra forma? Aqui a gente utilizou a formulazinha, né, para amplitude que a gente já tinha deduzido nos vídeos anteriores. Às vezes a gente não lembra da forma, e aí a gente tem que fazer de alguma forma que resolva o exercício. Então, né, o que a gente tem de informações? A gente sabe o V0, né, pela conservação da quantidade de movimento. Então, se a gente lembrar da equação do V0, né, da velocidade, na verdade, em função do tempo, né, o que a gente tem? Aí você fala, mas eu não lembro a velocidade em função do tempo. Mas será que eu lembro da posição em função do tempo? Então, x de t, quem que é? É igual a cosseno de ômega t mais φ. Beleza. Lembrando que agora a velocidade em função do tempo é o nosso x ponto. X ponto de t. E quem que é o x ponto de t? É a derivada no tempo, né, dessa expressão. Então vai ser menos a ômega vezes seno de ômega t mais φ. Eu não vou entrar em detalhes aqui da derivada. Qualquer coisa é só olhar nos vídeos anteriores. Então a gente tem expressão para a velocidade aqui em função do tempo. Só que, e além disso, eu sei a velocidade inicial. Quem que era a velocidade inicial aqui? 2 metros por segundo, certo? Então, quem que é o x ponto? X ponto no instante t igual a zero. É a própria velocidade inicial, e isso aqui é igual a 2 metros por segundo. Só que agora o cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente está utilizando aqui as equações, a gente não pode, né, esquecer, porque ela envolve sinais, né? Então aqui tem um sinal de menos, a gente está usando um x de t. Então, quando eu estou usando o x de t, no intervalo de tempo aqui, a posição pode ser negativa ou ser positiva. Então a gente não pode esquecer do sinal. Aqui eu escrevi que o x ponto de zero é igual a v0, e então não é 2 metros por segundo, e sim menos 2 metros por segundo, por causa que o nosso conjunto começa a vir no sentido negativo do eixo x. Tá? Mas isso porque eu estou trabalhando aqui com a álgebra aqui, né? Com as equações em função do tempo, né? As expressões em função do tempo. Então não posso esquecer aqui de colocar o sinal de menos aqui. Ali, né, eu até poderia colocar também, né, aqui no lugar do V, se eu colocasse no lugar do V um menos V, né, que era menos 8 metros por segundo, colocar um menos aqui, o V0 ia sair com um sinal negativo aqui, tá? E aí na hora que levasse ao quadrado aqui, né, já o sinal ia embora, ia ficar positivo, né, aí a amplitude iria dar positivo, né? Então, tem que tomar cuidado, né, porque está dentro da raiz, aí primeiro eu levaria ao quadrado, depois tiraria a raiz, tá? Mas porque ali a gente está trabalhando com amplitude em módulo, tá bom? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E quem que é esse menos 2 metros por segundo? Vai ser igual ao menos A, que é o que a gente quer encontrar, e o resto que a gente já tem, né? O ômega, que a gente já calculou, 10 radianos por segundo, vezes o seno. Tá, vou colocar aqui, ó, 10t, só vou colocar sem a unidade aqui, ó, para não ocupar espaço. Mais o φ. Só que quem que é o nosso φ agora? O φ, se vocês lembrarem, quando está aqui na posição inicial, como a gente viu nos outros exercícios, né? Ele começa o movimento assim, ó, e aqui, e depois a massa segue para cá. Então significa que está no ângulo de 90 graus. Se ele tivesse parado aqui e a massinha viesse desse lado aqui e batesse para lá, então ele estaria no menos, não, ele estaria no 270 graus ou no menos 90, tá bom? Então aqui como ela começa do zero e está indo no sentido negativo do x, a gente tem que o ângulo inicial, o ângulo de fase, é de 90 graus, tá bom? Então, só que 90 graus a gente escreve como π sobre 2, em radianos. Agora, só que quem que é o t, né? O t, quando a velocidade é inicial, o tempo é zero. Então aqui, isso aqui tudo vale zero, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, menos 2 metros por segundo é igual ao menos A
vezes 10 radianos por segundo, vezes seno de π sobre 2. Seno de 90 graus é 1. Então, vezes 1. Certo? Agora, ó, menos aqui, né? Com menos aqui, vai ficar mais. Então, e o A, vou passar o 10 aqui dividindo, ó, vai ficar A vai ser igual a 2, então vou colocar assim, ó, 2 metros por segundo, dividido por 10 radianos por segundo. Segundo vai embora, radiano não é unidade, então a amplitude é igual a 0,2 metros. Ou seja, chegamos no mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Agora, para o nosso item B, é bem fácil, né? Ele pede a equação da posição em função do tempo. Ou seja, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, quem quer o x de t vai ser o A, 0,2 metros. Vou deixar sem as unidades aqui para simplificar. Cosseno de ômega, quem que é o ômega? 10 radianos por segundo, vezes o t, e o φ é π sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação da posição em função do tempo. Posso até colocar aqui, né, tudo nas unidades do sistema internacional. Bom, um outro jeito que a gente poderia pensar em resolver esse exercício seria pensar o seguinte: essa massinha aqui tem energia cinética e ela vai se chocar aqui com a massa emão e até, né, aí vai começar um movimento harmônico simples, só que e aí vai chegar um momento que elas vão chegar aqui em menos A. E aí eu poderia pensar o seguinte: a energia mecânica se conserva. Então faria isso aqui, ó. Energia mecânica é igual a uma constante, tá? E já adiantando, né, que esse assunto é o assunto que a gente vai adentrar no próximo tema, né, na parte 2 aqui do nosso estudo sobre MHS. Então, né, já fazendo esse link com o próximo tema, a gente poderia pensar em resolver dessa forma. Só que eu vou mostrar que não dá certo. Por quê? Aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, né? Energia cinética inicial seria quem? Meio da massinha m, que é 0,5, vezes a velocidade inicial dela, que era 8 metros por segundo, ou seja, 8 ao quadrado. E aí eu faria o seguinte, que eu tenho energia cinética no início, mais a potencial no início, que é 0, igual a cinética mais potencial no final aqui, quando ele atinge o menos A, né? A cinética seria 0, porque quando chega em menos A está parado, e ele teria uma energia potencial elástica aqui no final, de meio vezes o K, que seria 200, vezes o x ao quadrado, né? Esse que seria o A ao quadrado. Tá? E aí a gente poderia descobrir o A. Se a gente fizer essa conta, olha o que vai acontecer, né? Que é o meio cancela com meio. 0,5 vezes 64 dá 32. Isso aqui é igual a 200 A ao quadrado. Aqui vai, se eu dividir por 2, vai ficar 16 igual a 100 A ao quadrado. Passar o 100 aqui dividindo e tirar a raiz do A. Então, A vai ser raiz de 16 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa do que 4 sobre 10, que é igual a 0,4 metros. E o resultado que a gente tinha chegado era 0,2 metros. Então por que está errado? Porque como o choque é uma colisão inelástica, há perda de energia na hora que a massa bate aqui nessa massinha M. Então, na hora que ela bateu aqui, uma parte foi para energia sonora, né? A outra parte foi para calor, e a gente acabou perdendo energia nesse processo de colisão inelástica. Então,
Faz todo sentido, né? Se não tivesse perdido energia, a amplitude que ele atingisse seria de 0,4 metros. Mas como perde energia, ó, é uma amplitude menor do que 0,4 metros, 0,2. Tá bom? Então, antes da gente sair resolvendo por conservação de energia, que será o próximo assunto, né, a gente tem que ver realmente se está conservando a energia mecânica. Nesse caso aqui, não se conserva a energia mecânica, mas o momento linear, né, ou a quantidade de movimento linear, sempre se conserva, tá bom? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e até uma próxima.